Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, e estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada, no canal Forigo Fute, família. E hoje, videozinho, temporada de 20 dos clubes brasileiros. Corinthians, rapaziada, Corinthians, meu eterno rival, sou palmeirense, então Corinthians é meu rival. Mas vamos falar aqui normalzinho, como se fosse um torcedor do Corinthians, falar um pouco da temporada do Corinthians e como que foi, rapaziada. Começando já pela Florida Cup, família. Eu acho que a minha câmera tá em cima ou tá cortando, mas é a Florida Cup. O Corinthians ganhou o primeiro jogo contra o New York City e perdeu para o Atlético Nacional por 2 a 1 no segundo jogo. E com essa derrota acabou perdendo o título do Palmeiras, que o Palmeiras acabou ganhando o jogo dele, que era contra o New York, e acabou ganhando o título, porque o Corinthians tropeçou nesse último jogo e acabou dando o título do Palmeiras sem querer, né? Mas acabou não fazendo o papel dele e poderia ser campeão da Florida Cup. Na Libertadores, rapaziada, você deve estar estreando Libertadores já, mas você tem vídeo que você botou Libertadores no meio, no final, você tá botando Libertadores no início. E o Corinthians entrou na pré-Libertadores, né, rapaziada? O Corinthians na pré-Libertadores foi enfrentar o Guarani do Paraguai na segunda fase, né? Só que a segunda fase só que era o primeiro jogo do Corinthians. E o Corinthians acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, rapaziada. Na pré-Libertadores pelo Guarani do Paraguai. E deixando a competição muito cedo sem chegar à fase de grupos. Acabou empatando o primeiro jogo em 1 a 1 e ganhou. O Corinthians acabou ganhando o segundo 2 a 1. Só que pelo gol fora de casa, o, o Guarani eliminou o Corinthians. Não sei se foi 1 a 1, foi 1 a 0 pro Guarani o primeiro jogo. Me desculpe se eu errar aí. Mas o Guarani acabou ganhando pelo gol fora. Acho que foi 1 a 0 o Guarani. Ou foi 0 a 0. Não foi alguma coisa assim. E o Corinthians acabou ele sendo eliminado pelo Guarani, né? Sendo motivo de várias zoeiras e também todo mundo esperava mais, né? Porque era uma temporada que consideravam promissor pela chegada do Thiago Nunes, que chegou com um status bom devido ao Atlético bem e acabou sendo eliminado da Libertadores na pré. No Campeonato Paulista, rapaziada, com a volta da pandemia, o Corinthians estava muito mal, o Corinthians estava muito mal, tava quase rebaixado, tava lutando para não cair. Tava lutando pra não cair no Paulista, pra não disputar Vamos disputar pra ver quem ficava ou não. Mas acabou ganhando do Palmeiras no antes das eliminatórias. E ganhou do Oeste. Daí foi pegar o Bragantino. Eliminou o Bragantino e eliminou o Mirassol indo pra final enfrentar o Palmeiras de novo. E no primeiro jogo, jogo 0 a 0 pegadinho. Não aconteceu muita coisa. No segundo, Palmeiras abre o placar com o Luiz Adriano. E no final do jogo, Gustavo Gomes faz um pênalti bobo. E o Jô empata o jogo, deixando o jogo com mais emoção ainda e com mais cara de final de campeonato. E com cara de um Palmeiras e Corinthians mesmo disputado, que vai pros pênaltis e tudo. E o Palmeiras acabou ganhando. No último pênalti, o Pedro de Paula bateu aí, como vocês estão vendo na tela. Ele bateu e fez o gol. O Everton catou duas bolas, Michel Macedo e o Cantilho perderam os pênaltis, então foram bem criticados pela torcida, ainda mais por Michel Macedo, né? O torcedor corintiano não gosta muito, né? Então foram bastante criticados e o Corinthians acabou perdendo o Campeonato Paulista pro Palmeiras. Que, pra falar a verdade, o Corinthians podia ter perdido no jogo normal, né? É que foi uma infelicidade do zagueiro palmeirense, do Gomes. E acabou tendo pênalti, mas deu um ar de emoção maior no jogo e também pro Corinthians acreditar muito no título, né? Que geralmente o Corinthians acaba ganhando uma decisão por pênalti. É bem equilibrada a decisão por pênalti pro Palmeiras e Corinthians. E atualmente, né? Então deixou com muitas esperanças pro... Desculpa. Deixou muita esperança pro Corinthians quando foi que teve aquele pênalti e teve o gol. A Nova do Brasil, rapaziada, o Corinthians entrou nas primeiras fases, que nem esse ano, tá tendo o jogo, eu acho que agora, já quando sair o vídeo, já vai estar tendo o jogo, ou tá começando, tá perto de começar, da primeira fase de agora. O Corinthians foi passando pelas primeiras fases, chegou nas oitavas de finais e foi eliminado pelo América Mineiro, rapaziada, por 2 a 1 no agregado, deixando a competição já nas oitavas, mais uma eliminação até que precoce. Não tão precoce porque chegou nas oitavas, né, mas querendo ou não, deixou a competição bem cedo e caindo num time que não era o favorito, né? Que acabou eliminando também o Internacional e caindo pro Palmeiras, né? Foi o América. Mas, mais uma vez, deixando a torcida meio brava e não mostrando as expectativas que os torcedores queriam nessa temporada, que foi bem baixas, depois que foi passando as competições. Já no Campeonato Brasileiro, rapaziada, o Corinthians novamente com chances de ser rebaixado no início do campeonato, início até um pouquinho antes da metade, o Corinthians tinha bastante chance de ser rebaixado e era colocado como
nos prováveis rebaixados. Chegou no momento que isso era levado à tona. Mas o Corinthians, com a troca de comando, entrou o Wagner Mancini. O Wagner Mancini melhorou a defesa, melhorou o ataque também. Mesmo o Corinthians não tendo feito muitos gols na temporada em si. Arrumou o time e conseguiu fazer que o time saísse lá de baixo. Chegasse até quase ir disputar Libertadores, mas acabou tropeçando no final, nas últimas rodadas. E ficou em 12º lugar, e na Sul-Americana pelo menos. É a competição que o Corinthians eu acho que tem chance sim de ganhar, se o Corinthians se encontrar nessa temporada, se começar a jogar bem, começar a embalar. O Corinthians tem chance de ganhar sim, porque não é uma competição tão difícil, mas é uma competição tradicional ainda, que enfrenta times sul-americanos e de difícil enfrentar, né? O time sul-americano é muito difícil dependendo da região. O destaque da temporada, rapaziada, destaques meio fracos, sem querer criticar o Corinthians. Os artilheiros foram o Jô com 8 gols, o Bozelli, tá ali Bozel, desculpa, ali não saiu o I. Tá, o Bozelli que fez 6 gols, que já saiu do Corinthians, saiu agora no início do ano. E o Gustavo Silva e o Luan, o Gustavo Mosquito, o Mosquito, fizeram 5 gols, o Gustavo Silva e o Luan. Eu vou botar o Gustavo Silva, vulgo Mosquito, como revelação, porque ele já tinha sido emprestado em alguns momentos, desde quando ele chegou do Curitiba. Não tinha dado muito certo e chegou nessa reta final do Brasileirão, no final da temporada. E jogou bastante bola, jogou bem. E eu acho que foi a revelação por isso. Fez a mesma quantidade de gols que o Luan, né? Que não é muito difícil, convenhamos. Mas o Luan jogou a temporada inteira. O Gustavo não jogou menos quantidade de partidas que o Luan jogou, ou pelo menos estava relacionado. Então o Gustavo entrou muito bem na reta final. E pra mim foi revelação porque o Corinthians não teve tantas revelações, tantos piadas da base saindo. Poderia botar o Léo Natel, mas o Natel não foi tão bem, teve até alguns jogos bons. Mas eu acho que o Gustavo Silva foi a revelação mesmo não saindo da base do Corinthians, ele veio do Curitiba. Mas é um piá jovem que pode ter potencial a ser um jogador importante no Corinthians, mesmo não sendo considerado um grande jogador. Pelo menos que tá o Corinthians, ele é um jogador muito importante e que fez a diferença nessa reta final. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, dá um balanço geral. A temporada do Corinthians não foi das melhores, não foi nem um pouco. Perdeu o Florida Cup, que é o torneio de pré-temporada. Foi eliminado muito cedo na Libertadores. Paulista fez uma campanha surpreendente. Até foi uma das campanhas boas da temporada do Corinthians, porque de quase rebaixado chegar numa final e quase ganhar o título é muito bom. Eu considero isso muito bom. O Corinthians conseguiu se recuperar na competição. Copa do Brasil foi tecnicamente mal, pois foi eliminado para o América Mineiro só nas oitavas. Poderia ter passado pelo menos para as quartas para enfrentar o Inter, mas acabou não conseguindo passar, né? E o Campeonato Brasileiro, acho que foi uma campanha mediana, pois com várias chances de ser rebaixado no início, de Mancini até ajeitar o time e se encontrar o time, ele conseguiu fazer que o time não fosse rebaixado e ainda fosse para a Sul-Americana e muito perto de chegar na Libertadores. Acabou tendo falhas nos últimos jogos, não falhas individuais nem nada, falhas de não conseguir ganhar jogos que poderia ter ganho e não ter conseguido chegar na Libertadores, né? Mas que era uma ambição utópica, pra falar a verdade, desde o início do Brasileirão, pelo momento que o Corinthians estava, e acabou sendo quase realidade. Mas acabou não conseguindo, ficou só em 12º, mas em geral foi uma temporada mediana para fraca, pois deixou a desejar muito pro time tão grande que é o Corinthians, de tanta história, de tantos títulos, que é o Corinthians e poderia ter sido bem melhor, né? Não foi tão ruim, mas poderia ser melhor. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixa o like, compartilha se você é corintiano aí. Palmeirense falando do Corinthians não é sempre aquelas coisas, mas eu tentei trazer minha parte, minha visão como jornalista, não como torcedor. E eu acho que deu pra trazer legal. Não falei como palmeirense, apenas na final ali do Paulista que eu falar do Patrick de Paula, mas é porque o Patrick de Paula fez gol. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por você assistiu até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve de novo. Valeu, falou e tchau, família!